Muito boa noite. Dia 19 de dezembro. Estamos a menos de uma semana do Natal. E refletindo sobre isso, o que é o Natal? Para nós, comemoramos o nascimento de Jesus. E o que a Bíblia fala a respeito do nascimento de Jesus? A primeira coisa que eu quero desmistificar com vocês é a data, né? Acho que a maioria já sabe que não foi 25 de dezembro. Muito provavelmente, alguns estudiosos falam que ele nasceu em abril. Inclusive, alguns apontam o dia 1º de abril para o nascimento de Jesus. Interessante ver que aqui no Brasil, esse dia é considerado o dia da mentira, né? Mas quem sabe foi esse dia que nasceu a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas vezes, Satanás tenta nos roubar do sentido verdadeiro das coisas. E um antídoto para a gente não entrar em mentiras é conhecer a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Então, eu estava meditando a respeito do nascimento de Jesus à luz da Bíblia. Eu tenho uma Bíblia em ordem cronológica, e isso ajuda um pouquinho melhor a gente entender as coisas na ordem que elas foram acontecendo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: como está seu coração? Nós vamos fazer na verdade, um sobrevoo. Não, creio que nem vamos ler nenhum versículo específico, mas eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas, capítulo 2. Primeiro, Lucas, capítulo 2. Nós vamos começar a ver os títulos ali. Lucas, capítulo 2. Nós sabemos, são 4 evangelhos, só que apenas 2 vai relatar algo sobre a infância de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Marcos não fala, nem fala João. Esses 2 vão retratar Jesus já na sua vida adulta. Então, é Lucas e é Mateus que vai retratar a infância e o nascimento de Jesus. Lucas 2 vai começar lá no verso 1, falando que nos dias do César Augusto, mandou fazer um recenseamento. José já tinha sido avisado pelo anjo de que Maria estava grávida, aceitou essa situação, e eles vão até Belém para se recensear, porque José era da tribo de Judá e nasceu em Belém. Nesses dias, Jesus nasceu. E nós conhecemos a típica história. Não havia lugar para Jesus nas estalagens. E aí começa a primeira pergunta, que é: temos lugar nos nossos corações para Jesus em nossos dias? Ou será que estamos tão superlotados com tantas coisas que não há lugar para Jesus? Jesus nasceu num estábulo. Cercado de animais ou não, a gente fica com essa imagem, né, que tinha animais naquele estábulo, a gente não sabe, mas é lúdico pensar assim. Jesus nasceu naquele lugar humilde e os primeiros a serem avisados foram os pastores no campo. Isso nós estamos vendo aqui em Lucas 2. No verso 8 vai falar que os anjos aparecem, esses pastores no campo, e cantam um hino, glória a Deus nas alturas, verso 14, e paz na terra aos homens, aquele que concede o seu favor. Então, paz na terra, aquele que Deus concede graça. E vem anunciando, eles se maravilham, escutam a descrição daquele coral de anjos e vão procurar o menino recém-nascido. Lá naquela manjedoura, eles o encontram. O verso 19... 20 fala assim: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto ou ouvido que lhes fora dito. E o verso 18 fala: e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Então, eles creram na mensagem que estavam ouvindo, não apenas guardaram isso no seu coração, mas tomaram uma atitude de deixar o que estavam fazendo, ir até o encontro e não guardar somente para si. Eles tiveram a atitude de contar e outros também se maravilhar. Então, qual é a nossa atitude ao ouvirmos as boas novas? Será que, interessante, e nada muda?
Ou realmente temos uma atitude prática, parar o que se está fazendo e ir ao encontro de Jesus, mais profundamente conhecê-lo e não ficar apenas nessa teoria, e mais profundamente ver com seus olhos, porque é o convite, esse é o convite. E não só isso, anunciar a outros, deixar outros muito alegres. Então aqui nós temos mais um perfil de pessoas. Não havia lugar, outros tomaram uma atitude e foram ao encontro. Lucas 2 continua, vai falar sobre, logo após, versículo 21, vai falar sobre a circuncisão de Jesus. Menino judeu, 8º dia era circuncidado. Então ele já não está mais na estrebaria, tá? Isso acontece ou no templo ou numa sinagoga, mas ele não está mais na estrebaria no 8º dia de nascimento, ele foi circuncidado. Depois, a partir de Lucas 22, vai falar a respeito de Jesus sendo apresentado aonde? No templo. 40 dias depois. Era o período após o parto que a mulher já estava purificada, se nascesse um menino, e ia oferecer o sacrifício, e Jesus foi apresentado lá. E lá nós temos 2 personagens muito interessantes, Simeão e a Ana. São 2 personagens muito interessantes porque Simeão é aquela pessoa que guardava a palavra de Deus no coração, de tal forma que ele tinha decorado Isaías. E quando Jesus chega até ele, e ele tinha uma comunhão tão grande com o Espírito Santo que ele tinha firmeza de que ele não morreria antes de ver a salvação de Israel. Então, olha a comunhão com o Espírito Santo. Porque chegou aquele menino, ele entendeu, é esse menino. E ele lembrou de todas as passagens de Isaías, porque não tinha celular para ele ir lá clicar e procurar. Ele lembrou e citou, pegou aquele menino no colo e citou Isaías, dizendo que ali se cumpria Isaías 46, falando de Jesus como uma luz para os gentios. Então, pensa no relacionamento, na perseverança deste homem, de ter essa sensibilidade. Será que nós temos esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo? Será que nós temos essa firmeza? Ou ficamos assim, é coisa da nossa cabeça? Não, ele era firme e ele estava lá naquele templo todos os dias aguardando isso acontecer. E a palavra o alimentava. Outra pessoa fantástica ali, Ana, a profetisa Ana. Ela já tinha 80 e tantos anos. Ela ficou só apenas 7 anos casada, o marido faleceu e ela se dedicou ao serviço no templo e estava de dia em dia em orações e jejuns lá no templo. Aqui nós aprendemos que ninguém, por mais justo, mais piedoso que seja diante de Deus, está isento das tragédias da vida. Ela perdeu o seu marido muito cedo. Mas isso não fez o coração dela azedar, não fez ela se distanciar, muito pelo contrário. Ela estava cada vez mais presente, cada vez mais constante. Ela pegou Deus como seu esposo, como seu marido. E ela pôde pegar aquela criancinha no colo e também ver a luz de Israel. Li todo Lucas, passei todo Lucas capítulo 2. O que faltou aqui? A gente gosta de botar no presépio também. Vamos lá para Mateus capítulo 2. Vamos ver mais algumas reações, mais algumas posturas que a gente pode ter em relação a Jesus, a história de Jesus e a sua vinda até nós. Mateus capítulo 2. Nós vamos ter o relato das visitas dos magos. Cuidei para não falar reis, porque a Bíblia não fala que eles eram reis, magos. E nem falam que eram 3. A gente infere isso porque foram 3 presentes apresentados. Mas falam, magos do Oriente viram uma estrela e vieram até Jerusalém, porque eles pensaram, é a capital, se tiver um rei nascido vai ser na capital, vai ser dentro do palácio. E eles vão à procura de Herodes. Daí nós vamos ver que a primeira postura é a desses magos que pouco conheciam, mas se agarravam ao seu pequeno conhecimento, a luz, a centelha de luz que eles tinham para buscar,
para ir atrás. Eles não se acomodavam. Provavelmente, o que eles tinham de conhecimento é da profecia lá de Balaão, que está lá em Números. Os primeiros livros da Bíblia que fala que uma estrela procederia de Jacó. E nós sabemos que esse Oriente aqui, muito provavelmente é a Babilônia. É dessa região. E essa região teve muito contato com o povo hebreu, com o povo judeu, no período do cativeiro babilônico. Daniel foi considerado um dos magos. Então, esses magos não precisam necessariamente ter a ver com o ocultismo, com feitiçaria, nada disso. Eles eram sábios, astrônomos que olhavam para os céus e ali eles entendiam movimentos de planetas, e, enfim. Estudavam o que hoje seria a astronomia, nem a astrologia. E eles tinham aquela passagem de Balaão, então. Daniel foi alguém muito influente na corte do Oriente ali, e pode ter marcado gerações. Uma pessoa fiel e com excelência marca gerações. E deixou ali, esses magos estavam tão dispostos e atentos. Fizeram uma longa e provavelmente muito perigosa viagem até chegar a Jerusalém. Mas eles não acertaram o lugar. Eles entraram no palácio. E lá, a reação de ter nascido um menino não trouxe alegria, não trouxe paz. Nós vamos ver um rei, o Herodes, muito alvoroçado, muito irritado com a situação. A Jerusalém inteira, sabendo do temperamento de Herodes, também fica toda temerosa, toda Jerusalém fica alvoroçada. Eles mandam, então, chamar os sábios das Escrituras, e eles vão ler os profetas. Esses sábios religiosos vão ler os profetas e dizer, Miqueias já fala a respeito de onde nasceria o futuro Messias. E eles citam, de cor e salteado, eles citam Miqueias ali, que fala de Belém, nasceria aquele que, enfim, salvaria o povo dos seus pecados. Enfim, interessante que esses que conheciam de cor e salteado a profecia, parece que não fazem nada além de citá-la. Será que nós, muitas vezes, não tomamos essa mesma atitude? Saber de cor e salteado, e fica só aí. Não poderiam ter ido junto com esses magos se o Messias chegou, mas parece que aquilo não mexeu com eles. Uma Jerusalém alvoroçada, mas não em paz, nem alegre. Herodes, pensando que ia ser destronado. Como será que a notícia do Salvador tem chegado até nós? Qual é a nossa postura? Então, Herodes vai chamar aqueles magos e se dissimular com ele, dizendo, quando vocês encontrarem, depois vocês voltem e me contem onde que ele está, porque eu também quero adorá-lo. E daí, em Mateus 2, continua, verso 13, vai falar que eles o encontraram. Não, verso 12. Não, 11. Verso 11 fala que eles o encontraram, o menino, com Maria, sua mãe, aonde? Na casa. Então, não é mais uma estrebaria. Já passou bastante tempo. Mais de 40 dias depois do nascimento de Jesus, com certeza. E daí nós vamos ver que esses magos são avisados pelo anjo, em sonho, que devem não voltar pelo mesmo caminho. E eles seguem viagem. Herodes percebe que os magos não vão vir e manda fazer aquele massacre horrível. Ele manda matar crianças de 2 anos para baixo. Então, nós inferimos que Jesus tinha em torno de 1 ano, no mínimo, quando aconteceu tudo isso. Ele é levado por José, também homem que era obediente e atento às coisas espirituais. Em sonho, o anjo avisa e ele é levado para o Egito. Essa é a história. Aqui nós não vemos nem 3 reis, nem reis, e não estão na estrebaria. Desculpe quebrar com o presépio, mas o que fica aqui, e eu quero deixar com vocês, é a questão de como está o nosso coração. Será que estamos alegres com essa notícia? Será que estamos em paz com essa notícia? Ou
Ok, lemos e não tomamos atitude, ouvimos e nada fazemos, ou somos daqueles ansiosos, aguardando, porque um dia ele veio e ele promete voltar. Então, esse é o mais maravilhoso. Ele promete voltar. Estamos atentos aos sinais? Estamos fazendo o que podemos fazer a respeito disso? A esperança é viva e que nós possamos ter o nosso coração sempre ardendo, em chamas, para conhecer as Escrituras, praticar as Escrituras, viver as Escrituras e anunciar as Escrituras, porque ela é viva em nós. Amém? Vamos orar? Assim como esses